Começa agora pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E hoje a nossa equipe veio aqui a Jerusalém, em frente ao Muro Ocidental, que muitas pessoas conhecem como Muro das Lamentações, para contar qual a relação entre esse lugar e a história da Bíblia Sagrada. Nós vamos ter no programa de hoje a presença de Aline, a Aline do canal Israel com a Aline, que muitos de vocês conhecem pelo YouTube. Então não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu não posso entrar no assunto de hoje aqui em Jerusalém sem primeiro dar um presente especial para você. Eu trouxe meu exemplar desde o Brasil até aqui. Estou falando do Guia de Estudos Evidências, que pode ser seu inteiramente grátis. Como faz para adquirir? É simples. No horário comercial você pode ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121, ou deixar uma mensagem no nosso WhatsApp que aparece aí na sua tela. Você também pode entrar pelo QR Code ou pelo site biblia.com.br. Entre em contato com a gente, eu quero mandar esse presente para você. Eu confesso que estar aqui em Israel causa uma dificuldade para definir qual é o lugar mais impactante, qual é aquele que provoca as maiores emoções em relação à história da Bíblia, porque você tem vários setores aqui que estão intimamente ligados à história sagrada. Eu tenho as escadarias da Porta de Hulda, que era a entrada principal do templo que Jesus conheceu. Eu tenho também a piscina de Siloé, eu tenho o tanque de Betesda e eu tenho esse lugar aqui, o chamado Muro das Lamentações, ou melhor, Muro das Lamentações de acordo com a nomenclatura do Ocidente, porque não é bem assim que os judeus se referem a esse lugar. O fato é que muitas pessoas do mundo inteiro vêm aqui para trazer as suas orações, os seus pedidos, muitas vezes em forma de bilhetes, que eles colocam nas frestas do muro. O muro que, aliás, data desde os tempos de Herodes o Grande, ou seja, uma parte do muro que está ali atrás tem 2000 anos. Estava aqui quando Jesus veio a esse lugar também apresentar o seu sacrifício, participar das festas religiosas, trazer as suas orações. E séculos antes de Cristo, Salomão também apresentou aqui uma oração impactante, pedindo a Deus que todos aqueles que chegassem a esse lugar pudessem ter a sua oração atendida. Mas para saber mais detalhes sobre este plano, sobre o local onde nós estamos e o seu significado em relação à Bíblia Sagrada, eu quero trazer aqui a Aline, que estará conosco no programa de hoje. Aline, muito obrigado. Shalom! Shalom! O pessoal todo conhece você. Você conhece a Aline do canal do YouTube Israel com a Aline. Quem não conhece, se inscreva lá no canal dela. Tem vídeos toda semana, vídeos novos. Mais de 1 milhão já de inscritos, não é isso? Graças a Deus, mais de 1 milhão de inscritos. E a Aline é uma brasileira, gaúcha, que veio para cá, filha de família judia, e ela fez a Aliyá, que é justamente quando muitos descendentes de judeus voltam para a terra de Israel. Casou-se aqui, já tem um filhinho e está representando bem o Brasil aqui com um coração que é israelense e brasileiro ao mesmo tempo, não é isso? Isso mesmo. Eu te agradeço de todo o coração por ter me convidado. É um prazer. Eu sou tua fã há muito tempo, muito antes de eu ter o canal no YouTube, então é realmente um prazer estar aqui e ainda mais num lugar tão especial como o Muro das Lamentações. Muito bem, o prazer é todo meu e você sabe disso. A gente já fez algumas lives juntas e que foram muito impactantes para as pessoas. Aliás, se você não assistiu às lives que eu fiz com a Aline, você pode entrar lá tanto no meu canal no YouTube quanto do dela e deixar o seu like lá se você gostar, ou o seu ahavit, como dizem em hebraico, não é isso? Exatamente. Mas Aline, você usou a expressão Muro das Lamentações.
E arqueologicamente falando, nós falamos o Muro Ocidental, que é um nome que foi dado desde Charles Warren, quando eles fizeram a descoberta aqui dessa parte ali, na verdade, da quina do muro. Primeiro você tem Edward Robinson e depois vem Charles Warren, que escavaram ali na parte que hoje nós chamamos o Complexo de Davidson. Mas eu sei que em cultura judaica, Muro das Lamentações não é um nome mais correto. Você sabe dizer de onde veio essa ideia de Muro das Lamentações e qual é o verdadeiro nome que os judeus usam para se referir a esse lugar? Exatamente, eu acabo usando Muro das Lamentações porque é o nome que a maior parte das pessoas, principalmente no mundo latino-americano, conhecem. Mas tu perguntar para qualquer pessoa que está aqui em volta de nós e fala hebraico, perguntar qual o nome desse lugar, a pessoa vai dizer a Kotel Amaravi, o Muro Ocidental. E esse é o nome realmente correto do lugar. O Muro das Lamentações é considerado inclusive um nome um pouco feio, um pouco pejorativo, que dá uma conotação que as pessoas vêm aqui se lamentar. Mas ao contrário, o Muro das Lamentações é um local de alegria, é um local bíblico. Todas as semanas vem gente fazer bar mitzvah, cantar, dançar, tem música, é um local de alegria. E às vezes quando as pessoas vinham de fora, estrangeiros que não conheciam a cultura judaica, viam as pessoas orando no muro e diziam, olha, é o muro que as pessoas se lamentam. Não é um local de lamentação, é um local de alegria, o Muro Ocidental, porque ele é um dos 4 muros que eram parte externa do Templo de Jerusalém. Aliás, você que está em casa, nós vamos colocar agora uma imagem que você pode ter uma noção melhor, geograficamente falando ou arqueologicamente falando, desse templo, como ela mencionou. Você se lembra que nós já mencionamos em programas anteriores sobre os muros de arrimo que foram construídos aqui na época herodiana. Então você tem esses muros que sustentavam uma plataforma do templo e parte desses muros podem ser vistas até os dias de hoje. Aliás, nós gravamos, inclusive com Eyal Meron, um vídeo também que está aqui já no Evidências, da parte ali do Davidson Center, onde você de casa pode assistir um pedaço desse muro que ela está falando. E a gente fala também muro ocidental porque nós estamos justamente onde o sol se põe aqui. Ele nasce do outro lado, no Monte das Oliveiras, e se põe aqui. E pessoal, eu já testemunhei, por exemplo, aqui, tanto o Bar Mitzvah, que é quando a criança judaica, o primogênito, ou o menino, ele adquire a maturidade no judaísmo aos 13 anos, e também já presenciei aqui muitas receptividades do Shabat, quando eles cantam aqui, fazem rodas, celebram a chegada do Shabat, do sábado. Agora, você quando falou das orações, você fez um movimento assim. E para quem está em casa, você vai perceber que muitas vezes os judeus, quando vão orar no muro, eles fazem as orações e eles balançam, geralmente assim. E o ocidental, o cristão, não entende que balançar é este. Qual o significado desse gesto, Aline? Quando eu falei de orar, eu comecei a me movimentar porque é uma coisa tão natural para a gente, quando a gente ora no judaísmo, fazer dessa maneira. A ideia é que a gente está orando de corpo e alma. A gente, como um todo, está concentrado na oração para Deus e por isso esse movimento. Mas ele não é uma obrigação. É também importante diferenciar o que é obrigação bíblica do que a tradição. A obrigação, sim, é orar, mas a tradição é a gente movimentar enquanto a gente ora. Aliás, eu até vi uma vez uma comparação feita por um judeu aqui, que você se compara na oração como se fosse a chama de uma vela, a chama da vida, porque você vê a vela, o vento vai passando nela, o ar, e a chama vai se movimentando. Seria como se também a pessoa estivesse sentindo o sopro do Espírito de Deus e ela está se movendo, porque aliás, a Aline pode confirmar isto, na língua hebraica a palavra para sopro, vento, é a mesma palavra para espírito, ruach. Então, quando o Espírito de Deus sopra sobre você, você balança. Aliás, tem até uma coisa interessante, Aline, que nas bem-aventuranças, Jesus falou na primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito. Esta é uma expressão que a gente fica tentando entender o que Jesus falou no hebraico, no aramaico antigo, porque nós temos a tradução em grego. E nos manuscritos do Mar Morto, eles encontraram a expressão anavei ruach, que significa os encurvados no espírito. Significa como um trigo, quando o vento bate, que ele se inclina. É como se a pessoa também se inclinasse diante da presença de Deus
ou pela manifestação do sopro do Espírito de Deus. Então ele se inclina, ele é um anavei ruar, um inclinado no Espírito, que o tradutor em grego, que escreveu o Evangelho, acabou traduzindo por pobres no Espírito. Talvez essa seja até uma raiz antiga desse movimento, porque nós estamos trabalhando com fragmentos de história, nós tentamos deduzir como é que eram todas as práticas do judaísmo daquele tempo bíblico, não é isso? Exatamente, uma prática que segue até os dias de hoje justamente acender velas. Então, na sexta-feira, quando a gente recebe o Shabat, a gente está em alegria, a gente está em oração, a gente acende as velas. Antes de todas as festas judaicas, a gente acende velas. Também para entes queridos, a gente acende velas. Também para pessoas que faleceram, às vezes, de maneiras dolorosas, como, por exemplo, as vítimas do Holocausto. Aqui em Israel, há pouco tempo atrás, teve o Dia de Memória das Vítimas do Holocausto. Também o país todo acende velas. Então, a vela é uma coisa que está muito enraizada na cultura judaica desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. Olha, isso é muito interessante. E não confunda esse acender velas como sendo aquela prática ocidental para que a alma da pessoa tenha um bom lugar no paraíso, porque no Brasil também há algumas pessoas que acendem velas, mas o significado aqui é completamente distinto. Aliás, falando em tradições antigas, a Aline sabe disso, algumas das práticas judaicas que nós temos hoje, nós temos indícios, ou pelo menos fragmentos da história antiga, porque muita coisa se perdeu, que eram práticas milenares. Por exemplo, você vai ver, talvez vai passar aqui por nós, algum judeu com um pano por debaixo aqui, como se fosse um talit, e aqui embaixo ele tem umas cordinhas. Que eles chamam em hebraico de tzitzi, não é isso? Esse tzitzi é justamente para marcar as orações de um homem religioso. Aí, até então, nós não sabíamos qual era a origem daquilo. Porém, nós temos biblicamente uma menção de Jesus de Nazaré, que estava certa vez em Cafarnaum, e uma mulher com fluxo de sangue tocou na orla da roupa de Jesus. E muitos biblistas acreditam que ela tocou no tzitzi de Jesus, que Jesus já usava essas cordinhas no tempo dele. Mas nós não tínhamos uma materialização para isso, era uma inferência bíblica. Porém, nos manuscritos do Mar Morto, ou melhor, entre as descobertas do Mar Morto, eles encontraram um pedaço de talit, desse mesmo pano que os judeus usam hoje, datados de 2000 anos atrás. Então, arqueologicamente falando, eu posso dizer que entre a comunidade que estava ali no deserto, já havia a prática de usar o mesmo tzitzi, a mesma cordinha, o mesmo pano de oração talit que nós temos hoje, com cores até parecidas. Então você vê que é uma cultura milenar. E já que eu estou falando de cultura milenar, Aline, eu quero chamar a atenção sua e de quem está em casa para um versículo da Bíblia que me lembra muito de perto o que a gente vê aqui no Muro Ocidental, ou, como muita gente conhece, Muro das Lamentações, embora já explicamos que essa talvez não é a melhor nomenclatura. Quando eu encontro na Bíblia a história da cura do rei Ezequias, em 2 Reis, capítulo 20, olha o que está escrito aqui, preste atenção que eu vou ler na Bíblia. 2 Reis, capítulo 20, acompanhe com a gente. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Olha, realmente foi uma situação complicada. Seria análogo alguém chegar para você e disser assim: olha, você está com uma doença terminal, um câncer, você tem poucos dias de vida. O rei ficou angustiado. E o que o rei fez logo após ter recebido esta mensagem do profeta Isaías? Veja o que está no verso 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou a Deus, dizendo. Então eu noto que na Bíblia já havia o costume de voltar o rosto para a parede e orar. Então, mesmo que a história passada seja fragmentária, eu percebo que alguns gestos do judeu do século 21 são encontrados em alguém que viveu 800 anos antes da Era Comum. Seria isto? Exatamente. Eu acho interessante também esse versículo, diz que ele se volta para a parede e ora para Deus. Uma coisa muito importante entender no Muro das Lamentações, ou como a gente sabe o nome correto agora, no Muro Ocidental, é que as pessoas não estão orando para uma parede. Isso aqui, na realidade, as pessoas estão orando para Deus. Como o rei também orou para Deus, assim as pessoas também fazem aqui até os dias de hoje, voltadas para a parede,
que no caso é a parede que pertencia ao Templo de Jerusalém, mas elas estão orando para Deus e não para as pedras. Isso é muito importante que você falou, Aline, principalmente porque você trabalha também como guia turística aqui em Israel, eu também às vezes trago grupos para cá, e existe uma linha muito tênue entre a frieza completa e a idolatria pelo local. Eu vou explicar isso para você que está em casa. Realmente estar aqui é algo significativo. Esses dias até eu falei com alguém, escuta, vamos orar no Muro das Lamentações, e essa pessoa me fez uma pergunta muito honesta. Qual a diferença de orar aqui ou orar no Brasil? Em síntese, nenhuma, porque Deus escuta você aqui ou escuta você lá. Mas vamos fazer uma comparação assim. Certa vez, Leonardo Boff, um conhecido e polêmico teólogo católico, escreveu um livro que me chamou bastante atenção, eu pude lê-lo. A Vida dos Sacramentos e os Sacramentos da Vida. E ele faz uma comparação de dois objetos que aparentemente não tinham valor algum. Um chapéu de roça e um cigarro de palha fumado pela metade. E ele explica que ele guardava aquele cigarro de palha com muito carinho na gaveta do escritório dele e a sua irmã guardava aquele chapéu de roça. Velho, por quê? Aquele chapéu era o chapéu do seu pai e o cigarro de palha era o cigarro que seu pai sempre fumava. Aquele foi o último cigarro que seu pai fumou. Não é nenhuma apologia ao vício do cigarro, mas eu achei sensível o que ele falou. Ele dizia que aquela guimba de cigarro era uma memória do pai dele, como o chapéu também era. Toda vez que a irmã dele estava com saudade do pai, queria relembrar o tempo de meninice, de infância, ela pegava aquele chapéu, abraçava, cheirava e ela conseguia sentir o cheiro do pai dela naquele chapéu. Ele fazia o mesmo com a guimba de cigarro. A guimba não era uma representação ou uma substituição do pai, mas era um objeto que evocava uma lembrança, uma memória. Ou seja, o que para alguém poderia ser lixo, um cigarro fumado pela metade, para eles era um objeto precioso, que lembrava alguém que ele amava. Da mesma forma, seria Israel. Pedras, você tem no Brasil, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, mas quando eu sei que foi por esta terra que passaram os patriarcas, os personagens da Bíblia Sagrada, Israel acaba sendo, de certa forma, a guimba de cigarro da ilustração do Leonardo Boff. Me evoca uma emoção, você entende? Me evoca algo precioso, a memória de uma história que faz parte da minha vida, mesmo que eu não tenha estado lá, porque a minha redenção está atrelada a essa história. Só que a diferença entre remédio e veneno é uma questão de dosagem. Algumas pessoas podem acabar exagerando isso e acreditando que das pedras de Jerusalém saem coisas mágicas, energia, não é nada disso. Então, como eu falei, não é a frieza pelo lugar, você não está na Disney, você está na Terra Santa. Mas, ao mesmo tempo, não é uma idolatria pelo local. Por isso que a simbologia, para mim, tem muito significado. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que também ter o fato de a gente ter o Muro das Lamentações aqui, o Muro Ocidental, que a gente possa ver e tocar ele, e a gente pode também conectar isso com tudo que a gente tem na Bíblia. A gente pode ver isso também como arqueologia, como comprovação da fé. Quer dizer, a fé é uma coisa que todo tempo ela está crescendo ou ela também pode diminuir. E pegar a arqueologia bíblica, pegar esses locais não como local de idolatria, mas sim como local para fortalecer a fé das pessoas que vêm aqui. A pessoa pode orar da casa dela, claro, e Deus vai ouvir também da casa dela. Mas a pessoa está aqui orando do Muro das Lamentações, orando do Muro Ocidental, ela pode ver, aqui foi onde Salomão orou, aqui foi onde passaram os patriarcas, onde passaram os profetas. Toda a história que eu li, aprendi desde pequenininha na escola, eu continuo vendo essa história aqui através dessas pedras. Então as pedras, elas nos ajudam a entender melhor e a também fortalecer nossa fé. Exatamente, e a arqueologia, na verdade, é isso, pessoal. A arqueologia é emprestar voz a pedras, cerâmicas e restos do passado. É como se nós estivéssemos permitindo que esses objetos nos contassem uma história. Aliás, eu poderia até dizer, quando eu olho como arqueólogo, será que existe um texto nesse objeto? Sim, há um texto. E já que você mencionou Salomão, eu quero reportar a Salomão. Arqueologicamente falando, é lógico que as pedras que nós estamos vendo aqui são do período herodiano. Aliás, se você prestar atenção aí na sua casa, você vai ver que as pedras que estão mais abaixo têm um formato diferente daquelas que estão mais ao meio e daquelas que estão no topo. Isso demonstra claramente períodos diferentes de reconstrução do muro. Então, as que estão mais abaixo são do período herodiano. Agora, mesmo que eu esteja falando de Herodes,
eu sei que, ainda que esse muro seja posterior à época de Salomão, o local onde Salomão ergueu o templo foi aqui, bem atrás aqui, nesse local. E Salomão fez uma oração aqui que torna esse lugar realmente emblemático. Fala um pouquinho sobre a oração de Salomão. Então, Salomão constrói o Templo de Jerusalém, que vai ser uma casa para todo o povo de Israel se congregar e vir orar. E quando ele termina de construir, ele fala para todo o povo de Israel. E ele fala que Deus vai estar aqui de olhos e ouvidos abertos para as pessoas que vêm orar neste lugar. Não para este lugar, mas nesse lugar. Quer dizer, Deus nos ouve de todos os lugares do mundo, mas a própria Bíblia nos fala que aqui é um local especial, que Deus vai estar ouvindo as nossas orações. E no mesmo capítulo do livro de Reis, a continuação fala que Deus vai estar também ouvindo aqui as orações dos estrangeiros, que quer dizer, todo mundo vai vir aqui orar, tanto o povo de Israel como os estrangeiros. E por isso eu acho bonito, esse texto que foi escrito por volta de 3.000 anos atrás, ele se realiza aqui até os dias de hoje. Por mais que o templo em si tenha sido destruído e a gente tem agora os restos como o muro ocidental, o mundo todo segue vindo orando aqui. Se a gente chegar pertinho do muro, a gente vai ver pessoas do povo de Israel, estrangeiros, crianças, idosos, gente do mundo todo, em todos os idiomas, vindo aqui orar e cumprindo o que já Salomão fala há 3.000 anos atrás, um local de oração para todas as nações, para o povo de Israel, para os estrangeiros, e que Deus vai estar aqui ouvindo essas orações e perdoando os pecados das pessoas. Eu quero destacar uma coisa que você falou aí, essas diferenças na preposição. Vem orar nesse lugar, não para esse lugar, não voltado para isso, né? Aqui, o loco, o objeto da oração não é o lugar, o objeto é o Deus Supremo. Mas o local é aqui, e lembrem da comparação que nós fizemos com a guimba de cigarro ali do Leonardo Boff. E eu poderia dar essa ilustração com vários outros elementos da vida. Quantos de vocês talvez tiveram o prazer de voltar ao local onde sua mãe foi criada e ela quer mostrar onde ela foi criada, onde ela conheceu seu pai, ou seja, aquela pracinha onde pela primeira vez ela e seu pai deram as mãos e começaram a namorar. Estas histórias são importantes e é importante que nós tenhamos uma relação com essa história. Aliás, já que ela mencionou a Bíblia, eu vou tomar licença para ler algumas passagens do que a Aline falou aqui na Bíblia. Eu vou ler aqui 1 Reis, capítulo 8, para vocês verem exatamente como o texto bíblico menciona esses lugares aqui, ou melhor, essa prece de Salomão. Aqui em 1 Reis, capítulo 8, a partir do verso 22, está exatamente aquilo que a Aline falou. Preste atenção na leitura. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Agora, olha que interessante, Salomão não era um alienado. Será que existe um espaço que caiba a Deus? Deus é infinito. E já dizia Emmanuel Levinas, um filósofo judeu, que Deus é um ser cujo centro está em toda parte e a periferia não está em parte alguma. Mas o próprio Emmanuel Levinas pergunta, será que o infinito pode caber dentro do espaço finito? Através da revelação de Deus, sim, ele pode. Sabe por quê? Olha o que Salomão continua dizendo no verso 27. Mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Mas atenta agora para a oração do teu servo e para a sua súplica. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que hoje o teu servo faz diante de ti. E quando ele vai pedindo, quando houver fome na terra que o Senhor possa atender, ele menciona os estrangeiros. E se você está prestando atenção, enquanto eu estou conversando com a Aline, estão passando pessoas aqui de diferentes nacionalidades, diferentes trajes. Mesmo que elas não estejam falando, você pode perceber que são de países diferentes. E está justamente como Salomão pediu. Eu vou ler aqui no verso 41. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para esse templo, ouve tu nos céus, o lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. E é por isso que muitas pessoas até trazem, eu já fiz isso, do Brasil ou de outras partes do mundo, um pequeno bilhete
com um nome, talvez uma oração, às vezes alguns colocam só um nome, um pedido, e colocam ali, nas frestas do muro, não é isso? Agora, é um símbolo, é claro, mas é um símbolo muito importante, só que eu imagino milhares de pessoas todos os dias chegando aqui, colocando os bilhetes ali, eles têm que ser limpos. O que são feitos com esses pedidos de oração? Eles são jogados no lixo simplesmente? Então, de maneira nenhuma se pode jogar nenhuma oração no lixo, independente de quem colocou. Então, como funciona aqui? Todos os dias bilhetinhos vão sendo colocados e bilhetinhos vão caindo. E esses bilhetinhos que vão caindo são recolhidos. Tem pessoas que o trabalho delas é aqui recolher os bilhetinhos. 2 vezes por ano, uma antes da Páscoa judaica e uma antes do Ano Novo judaico, se faz o trabalho de tirar todos os bilhetinhos. Tem um dia, assim, é impressionante vir aqui, tu vê, assim, eles tirando milhões de bilhetinhos de dentro e se recolhe tudo isso e se leva até o Monte das Oliveiras e se enterram. No judaísmo, a gente tem muito respeito por textos sagrados e por orações. Então, por exemplo, se a gente tem os rolos da Torá, os rolos do Pentateuco numa sinagoga, e eles já não podem ser usados por qualquer motivo que seja, não se querem mais ser usados, não pode rasgar e jogar no lixo, não pode queimar, não pode jogar fora. Se pega, se guarda eles e se enterram. Da mesma maneira que a gente trata um livro de Torá que não vai ser mais usado, é a mesma maneira que se tratam os bilhetinhos do Muro das Lamentações, que eles são enterrados no Monte das Oliveiras. Então todo mundo que colocou aqui um bilhetinho um dia, como eu já coloquei tantos aqui, a gente sabe que eles começam aqui e que vão terminar no Monte das Oliveiras. Olha que bonito e curioso que algumas igrejas cristãs, como é o caso da Igreja Adventista, a qual eu faço parte, nós temos a celebração da Santa Ceia. E quando sobra o pão consagrado e o vinho, nós não jogamos fora. O pão é enterrado e o vinho é deitado na terra. Nós não jogamos fora. É uma forma de respeitar aquele símbolo de algo muito especial. Você está percebendo que isso também é feito aqui? Olha que interessante, porque nesses bilhetes aí, há bilhetes de pessoas que são católicas, evangélicas e, pasmem, até muçulmanos. Eu já vi muçulmanos vindo aqui e nunca foram barrados. Ou seja, todo estrangeiro que vier em paz e com fé é bem-vindo nesse lugar. Então, se você já mandou um bilhete para cá ou veio aqui pessoalmente e entregou, saiba que a sua oração está agora enterrada no Monte das Oliveiras e, ao mesmo tempo, guardada no coração de Deus. Agora, Aline, eu ainda tenho muita coisa para falar, mas aí vai ter que ser no próximo programa Evidências. Então, se você quiser continuar com a gente nesse passeio por Jerusalém, não perca o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo. Um grande abraço e até lá!